Graças e paz, meu querido, minha querida, Pastor Val falando. Estou aqui de novo para compartilhar e dividir com você uma palavra que tem ardido no meu coração tão profundamente esses dias. Isso é tão difícil eu compartilhar com você, mas hoje eu falei, quer saber? Eu não vou ficar mais guardando comigo, não. Mas antes disso, compartilhe com seu irmão, com a sua irmã, acione o sininho aí, comece aqui no meu canal, compartilha para pessoas, esse canal abençoe outras pessoas também, e vai ser bênção para você. E você pode ser um agente de milagre dividindo aquilo que você tem recebido através da minha vida. Amém, queridos? E o texto de hoje, lá em Gênesis 22, a partir de 1, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Até aqui, queridos. A Bíblia fala que, volta lá atrás, né? Abraão falou assim, vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Farei de você uma grande nação. Quando Deus falou com Abraão assim, ele não tinha nem filho ali, havia a promessa para ele. Talvez, esses anos passaram, porque para Abraão chegar até a bênção dele, demoraram 25 anos para ele receber a bênção dele, que foi Isaac, lá em Gênesis 21, e no 22 Deus pediu o filho dele. Só que quando Abraão recebeu a promessa dele que ele teria um filho, já estava já em idade avançada, para ele era algo impossível acontecer. Os anos se passaram e ele ficou frustrado por conta disso, mas ele ouviu a voz de Deus, porque ele era um homem que gerava relacionamento com Deus. E lá em Gênesis 21 fala que chegou o nascimento de Isaac, que foi a promessa que Deus havia dado para ele. Que dado para ele um filho, Isaac. Usar o filho que para ele era impossível, né? E Deus deu para ele esse filho. Em Gênesis 22, Deus pediu para ele esse filho em holocausto, mandando que ele pegasse o filho dele, o único filho que tanto ama, que a palavra está dizendo aqui, e vai ao monte Moriá, que eu te mostrarei. Abraão acordou de manhã cedo, pegou seu servo, o jumento, teu filho, colocou esse mano do jumentinho lá, e foi caminhando para a terra. Chegou num certo ponto, ele parou, né, falou para o servo assim, olha, fica vocês dois aqui, que eu e meu filho vamos ali adorar a Deus e voltaremos. Então, assim, Abraão tinha certeza que Deus ia fazer algo ali. Mas, no coração dele, se Isaac era a promessa dele, né? Era aquilo que Deus tinha para ele, porque Deus também queria um holocausto. Mas assim ele fez. E Abraão não hesitou. Ele subiu aquela montanha, chegou lá no Moriá, é o lugar onde Deus é visto. Né? Ele foi lá e ele viu, ele chegou para lá e falou assim, olha, aí o Isaac falou assim, pai, aqui tá a lenha, o cutelo, o monte, o que vai ser sacrificado? Aí ele falou assim, Deus proverá, né? Colocou o filho dele numa montinha lá, colocou as lenhas, tudo mais. Quando ele ia molhar o filho dele, desceu um anjo e falou assim, para, eu já entendi que você me ama. Deus, o anjo falou, né? Entendeu? E parou, cessou ali aquele sacrifício e Deus enviou o cordeiro. Quero dizer para você, muitos de nós estamos vivendo só a parte boa do relacionamento com Deus, que é a promessa, que é Gênesis 21. O 22, ninguém quer viver, porque o 22 é o que Deus pede de algo para a gente. E às vezes, estamos passando um processo nas nossas vidas porque não estamos entendendo o que Deus tem, o que Deus quer para mim e para você. E no dia de hoje, é uma reflexão dessa palavra. Existe a promessa a se cumprir na minha vida, na tua vida. O tempo, o modo que vai ser feito, não é nós que estabelecemos, é o próprio Deus. Abraão demorou 25 anos. Talvez você está dentro de um processo e você não está entendendo o monte aonde que você está, a forma que você tem que estar. Porque Deus falou assim, vai no monte que eu te mostrarei. Será que você está no lugar certo? Será que você tem feito a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável?
Será que você tem cumprido os princípios? Será que você não quer viver só a promessa? E não quer viver o holocausto? Não quer viver o sacrifício? Não quer viver e levar o seu Isaac a ser imolado? Talvez é isso, queridos. Às vezes vivemos situações na nossa vida porque não compreendemos o processo. Talvez o seu Isaac é o perdão, é a falta de amizade com o teu irmão, é uma enfermidade, é as suas finanças, seu trabalho, o seu próprio eu, o seu orgulho. E no dia de hoje, Deus ele quer mudar o seu contexto, o meu contexto. Quer que a gente saímos do Gênesis 21, vai viver o Gênesis 22. O 21 é a promessa, o 22 é o sacrifício. Talvez é isso, queridos. Querido, uma coisa que tem que falar para você, quando Deus fala comigo assim, sacrifício. Quando você faz um sacrifício, não promete algo que você não vai cumprir. Porque na hora de dar, você não faz. Na hora de cumprir, você não cumpre. E aí você vive processos. É mais fácil você não fazer sacrifício nenhum. Ou não falar nada. Não prometer nada para Deus. Porque muitos de nós temos vivido processo porque prometemos algo para Deus e não cumprimos. E não cumprimos. Será que não é isso que nós temos hoje, no dia de hoje? Deus está querendo nos exortar, nós, para verificar até onde está o nosso coração. Abraão, queridos, demorou para receber a promessa dele. Mas quando Deus pediu para ele, ele não hesitou de levá-lo até o monte. Às vezes é isso. Existe Isaac nas nossas vidas que a gente não abre mão. Porque estamos na zona de conforto. E às vezes Deus quer manifestar na minha, na tua vida, de maneira diferente. E você não gera relacionamento com Deus, porque Abraão tinha um relacionamento com Deus profundo, porque ele sabia que ele ia adorar e ia voltar. E às vezes é isso. Nós estamos indo para a igreja, ouvindo a palavra, mas não estamos colocando a palavra em prática nas nossas vidas. Porque as dores, os momentos difíceis vêm, e a gente fica só na parte 22. Mas queremos estar na parte 21, que é a promessa. Não queremos viver o processo. E processo, queridos, o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. De passagem. E é sobre isso. Às vezes precisamos abrir mão, entregar na mão de Deus para ele enviar o cordeiro para você. Talvez é isso. As suas dores têm deixado você viver a promessa. A falta de perdão deixar de viver você a promessa. Você não está vendo, deixa o anjo descer e falar assim, calma, eu entendi que você me ama. Você está paralisando no meio do processo, porque você não tem ido até o monte. Ou então, você está em monte errado. Monte é lugar de adoração. Sabe os ambientes que você está? Tem tido adoração a ponto de você falar, eis aqui o Cordeiro de Deus? Talvez é isso. Vamos orar, queridos, nessa tarde? Dentro daquilo que Deus falou comigo, com você. Qual é o seu Isaac? O que precisa você entregar? De que forma você está compreendendo essa palavra? De que forma que Deus está querendo manifestar a glória dele? Porque Moriá é o lugar onde Deus é visto. Será que você tem gerado um relacionamento com Deus e está vendo ele de alguma forma no que você está vivendo? Está no tempo de você adorar a Deus e deixar o processo natural acontecer, como Abraão fez. Esperou 25 anos para a promessa dele chegar lá em Gênesis 21. Em 22, Deus pediu ao filho dele, que era Isaac, que ele tanto amava. Oremos. Pai, em nome de Jesus, quero aqui apresentar a cada homem, a cada mulher, Deus, que vai ouvir essa palavra, Senhor. A palavra foi lançada nos nossos corações, Deus. Qual é o nosso Isaac nessa noite? Qual é esse Isaac no dia de hoje? De que forma o Senhor quer manifestar a glória nas nossas vidas, Senhor? Será que eu estou vivendo só o Gênesis 21 e não estou vivendo o Gênesis 22, que é só a promessa? Será que eu não preciso, papai, abandonar os meus eus, as minhas maneiras de pensar?
Sabe, não é tempo, papai querido, de eu entregar o meu Isaac e compreender e entender que o Senhor vai prover o cordeiro na hora certa, Deus. Talvez é isso, papai querido. Eu não sei de que forma os teus filhos, as tuas filhas vão ouvir essa ministração, essa pequena devocional, mas o que eu sei é que ela tem uma direção certa no coração das pessoas, dará como canta na base. E estabelecerei um tempo novo sobre a tua vida, arama como canta na base. É tempo de abandonar os seus eus. É tempo de abandonar os seus Isaques, para que você veja a manifestação da glória de Deus. Deus enviar o cordeiro ao teu favor. Em nome de Jesus. Quero ser o profeta nesse dia de hoje, na tua vida. Abandone o teu Isaac. Entrega ele no Moriá, para que você veja o cordeiro aparecer e você ser honrado. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Amo você. Não esqueça de dividir essa fatia de pão com alguém que está precisando. Às vezes, vai matar a fome de muita gente. Amo você, Pastor Val. Deus te abençoe. Até a próxima.